Agora eu entendi. Muito bem, agora está gravando. Agora eu vou colocar lá os meus slides do JK. Beijo, beijo. Muito bem. Agora eu vou abrir os slides. Muito bem. Foi. Deu, né? Bora lá. Então, gente, como eu disse para vocês, o JK, então, ele é considerado um dos últimos líderes de caráter populista desse período aí de governabilidade, junto com o Getúlio Vargas, certo? É claro que o Getúlio Vargas é muito mais forte essa questão do populismo dele. O JK também tem aí dentro de si. Só que o JK, ele tem algo bem interessante, a perspectiva dele, porque ele vai ter um governo muito voltado para uma classe média, certo? Então, por exemplo, vamos falar aqui, eu botei como título, Bossa Nova JK. Bossa Nova porque o JK, o Juscelino, é conhecido como presidente Bossa Nova. O que é a Bossa Nova? É um movimento intelectual, um movimento musical, né? Então, a Bossa Nova, ela veio para representar um grupo específico no Brasil. A gente tem o samba, tá? O samba, ele é a representatividade máxima aí, no sentido de nacionalidade, tá? E a galera da classe média alta não se sentia representada pelo samba. Então, a criação da Bossa Nova tem como intuito um objetivo que é representar essa classe média alta, que não se via representada, né, no samba, nessa música popular brasileira, que foi vista daí a partir da Bossa Nova como algo assim, mais popular, né? E a Bossa Nova é uma música mais representativa de uma classe mais alta, né? Essa representação foi muito forte dentro do Brasil. Então, por isso, o JK é conhecido como presidente Bossa Nova. Eu até coloquei aqui, ó. Não se trata apenas de associar a música e política pelas configurações do período histórico, mas considerar-se um conjunto de fatores que ligam música e política em torno de questões comuns, como um novo tratamento do urbano, onde a construção de Brasília representaria o ponto máximo de urbanidade e a Bossa Nova demarcaria o deslocamento do urbano dos morros cariocas, dos centros das cidades, né? Principalmente aí dos arredores do Rio de Janeiro, e a internacionalização do país, transformando o Brasil em um produto cultural de exportação, seja principalmente através da música. Então, eles queriam vender uma imagem do Brasil. E a Bossa Nova ajudou nessa construção de imagem. Quem é que sabe me dizer qual é a música no Brasil que ficou mais conhecida como a grande representante da Bossa Nova? É uma das músicas mais tocadas, que teve maior número de interpretação fora e dentro do nosso país. Um clássico da Bossa Nova. Alguém lembra? A Garota de Ipanema? Muito bem, Carol. Garota de Ipanema. Então, Garota de Ipanema é a grande representação, tem uma grande representatividade histórica, porque ela vai representar o que eles querem, esse objetivo de vender uma imagem do país e de desvincular a imagem do samba, que é da periferia, que é dos morros cariocas, enfim, eles querem construir uma outra imagem, com outro grupo específico, obviamente um grupo totalmente elitizado. Por isso, a construção dessa imagem, o JK, ele vai ter, o objetivo dele ele tem um slogan, né? 50 anos em 5. Ou seja, ele quer crescer. O objetivo dele é que o Brasil cresça. E ele tem como meta síntese uma grande construção que é Brasília. Tá? Então, o objetivo dele é que Brasília seja a nova capital do país. Fazer com que essa região, que era praticamente inóspita, torne-se
a capital do nosso país. Então, ele era visto como um louco, né, gente? Ora, querer construir a capital em Brasília, um lugar que não tinha nada. Eu vou mostrar depois as imagens para vocês. E ele consegue fazer isso sim, consegue inaugurar Brasília, claro que como capital estrangeiro, né, gente? Olha ele aqui. Olha aqui, esse aí é o JK, o Juscelino Kubitschek em Brasília, aí mostrando que conseguiu alcançar a sua meta síntese, que era a construção e o deslocamento da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Olha só, gente. Então, o JK, ele tem é importante a gente discutir ele e falar do conceito de modernização. Então, ele tinha muito forte esse conceito de modernização junto com ele. Olha lá, é importante o conceito de modernização na segunda metade dos anos de 1950. Estava atrelado ao conceito de industrialização, que é a marca do governo JK. Promover o crescimento industrial brasileiro a partir de uma diversificação da produção, auxiliada pela forte presença de capital estrangeiro, o que eu não posso esquecer de Juscelino Kubitschek. Eu não posso esquecer que ele é um cara que vai construir Brasília, tá? Ele é muito amigo do Oscar Niemeyer. Enquanto ele foi governador e deputado, enfim, prefeito, antes de se tornar presidente, a sua vida política está muito atrelada ao Oscar Niemeyer, porque o Oscar Niemeyer já tinha feito vários projetos para ele, inclusive vai arquitetar e vai projetar também Brasília para o JK. Então, além de Brasília, tá? Nós não podemos esquecer que é um governo de entrada massiva de capital estrangeiro, capital estadunidense. Então, Brasília foi construída com dinheiro dos Estados Unidos, e aí a nossa dívida externa vai às alturas. Tá? E não podemos esquecer também que é um governo que promove essa questão da industrialização voltada à indústria automobilística, e também vai ter uma coisa muito importante aí, o fomento às rodovias. Então, vai ter o fomento muito grande à construção de rodovias. Por quê? Porque como ele vai focar na indústria automobilística, automaticamente o outro foco dele vai ser, então, a construção de rodovias, certo? Então, ele vai focar na construção de rodovias, capital estrangeiro e indústria automobilística. Isso vocês não podem esquecer do governo de JK. Né? Olha só, o governo de JK, por sua vez, ele fez uma elaboração de um plano de metas, um plano econômico, e é o plano conhecido como plano de metas. Olha o que diz o plano dele. O incentivo a indústrias de bem de consumo, a expansão do parque industrial e a inserção da indústria automobilística, certo? Então, é ele que vai inserir, tá, essa questão e fomentar a indústria automobilística. Promoveu grandes mudanças na economia nacional. Constando de 30 metas, o plano possibilitaria o crescimento do país a partir de investimentos nos setores de transporte, energia, alimentação, indústrias de base e educação. Indústrias de base, tá? O Getúlio Vargas também tinha como motim no seu plano de governo o fomento a indústrias de base. Indústrias de base é o fomento a indústrias siderúrgicas, né? A produção de aço, a produção de energia elétrica, né? O que vai fomentar depois o terceiro setor. Muito bem, olha só. No entanto, as metas estabelecidas convergiriam para uma meta síntese, construção de Brasília. Ponto máximo do projeto urbanístico e modernizador da política desenvolvimentista de Getúlio Vargas. Outra coisa que vocês não podem esquecer, JK, Nacional Desenvolvimentismo, ou seja, tá? A ideia aí do desenvolvimento, e para isso essa meta síntese que é a urbanização e a construção de Brasília, para mostrar para o mundo o desenvolvimento do nosso país. Então, volto a dizer,
Tá? Tem coisas, gente, que a gente não precisa decorar tudo. Mas para que eu possa resolver uma questão de Enem, uma questão de qualquer prova de vestibular ou de qualquer concurso público, né? Se a gente pensa em Enem, a base do Enem, quase 70% da prova é Brasil. Tá? Então, como é que eu penso no governo de JK? O que eu não posso esquecer do governo de JK por uma prova de concurso, por uma prova de vestibular, por um Enem. Eu não posso esquecer que ele é quem vai articular Brasília, não posso esquecer do conceito básico de JK, igual nacional desenvolvimentismo, como meta-síntese e a construção de Brasília. Não posso esquecer da ideia dele de urbanização, não posso esquecer do fomento específico à indústria automobilística e às rodovias. Já caiu várias provas de vestibular a questão das rodovias, tá? Nas últimas provas, o que caiu sobre o JK foi a questão da malha rodoviária, do aumento da malha rodoviária no nosso país, tá? Então, vamos lá, continuando. Vamos lá. Então, diz assim, ó, a novidade, a ousadia do projeto não estava na transferência da capital para o Centro-Oeste, mas no próprio projeto. Tirar do Rio de Janeiro o posto de Distrito Federal e transferi-lo para o vazio inóspito que este espaço representava, com o objetivo de interiorizar o desenvolvimento e ocupar os vazios populacionais, viabilizando a intercomunicação da capital com os demais estados. Brasília seria um marco de modernidade, de urbanização e desenvolvimento. Imaginem vocês, nós estamos falando que JK chegou no poder em 1956 e ficou no poder até 1960. Tá? Imagina nesse período você entrar no governo, ter as 30 metas e como meta síntese a construção de uma nova capital, arquitetada por um dos caras mais importantes da área urbanística do nosso país, que era o Oscar Niemeyer. Então, era visto realmente como louco. Nos jornais da época, saía muita matéria dizendo que ele não ia alcançar o seu objetivo, que era construir Brasília. Então, gente, por que eu tiro uma capital do litoral? Primeiro, porque se tem qualquer conflito, e a minha capital ela é na região litorânea, como no nosso país, quando se toma a capital, significa que você perde o conflito. Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, o que eles fazem? Desfilam sobre Berlim, que é a capital da Alemanha. Então, tomar a capital tem uma representatividade histórica de qualquer conflito que aquele país perdeu o conflito e perdeu sua capital. Então, interiorizar a capital, nesse sentido, é uma ideia muito interessante. No caso de JK, o objetivo dele era outro. Então, Brasília era um lugar inóspito, mas está no centro aí, né? Ou seja, é mais próximo de algumas regiões do que o Rio de Janeiro. Então, a ideia é interiorizar e modernizar essa região e ocupar essa região que não tinha ocupação, era esse o objetivo dele, ocupar essa região, que era inóspita, que não tinha nada. Então, quando ele começou a construir Brasília, aqueles prédios construídos ali, que hoje são dos setores do próprio Distrito Federal ali, foi construído com o objetivo de fomentar para que as pessoas fossem para Brasília. Então, a ideia de funcionalismo público, ela vem aí com o JK muito forte. Por quê? Porque quem é que ia sair do Rio de Janeiro, tá, gente? Para e pensa, com tudo, capital do país, né? Rio de Janeiro, São Paulo, mas o Rio, né, com essa representatividade toda, para ir morar num lugar que não tem nada. Aí para e pensa, reflete. Então, ele fomentou essa ideia de funcionalismo público, ele incentivou, né? Então, os prédios, ele beneficiou as pessoas que iriam trabalhar em Brasília, dando aí um lugar para elas morarem e tudo mais, né? Que hoje os aluguéis desses prédios são os aluguéis mais caros do Brasil, né? Morar aí na esplanada dos ministérios, que na época foi feito esse fomento para a galera sair de onde estava
e ser incentivada a morar num lugar que, a princípio, não tinha nada, claro que vai se desenvolver, mas posteriormente. Então, a ideia de avenidas muito largas, né, porque foi tudo projetado. Então, o que foi projetado? Brasília. Brasília nós temos Brasília, ao redor dela, as cidades satélites, né? As cidades satélites não foram projetadas. Então, o que foi projetada foi Brasília. Então, no contexto de 1956 a 1960, ou a posterior à inauguração de Brasília, você tem ali uma ocupação de Brasília. E aí, com o crescimento populacional, algumas décadas depois, o crescimento das chamadas cidades satélites ao redor de Brasília, né? Vamos lá. Olha só. Então, voltando lá, ó, a intensificação da industrialização e a própria construção de Brasília acabaram por viabilizar o surgimento de uma classe média. Lembra que eu disse, presidente Bossa Nova, ele vai representar uma classe específica que é a classe média. Então, o JK, diferente do Getúlio, tá, gente? O objetivo do Getúlio é alcançar a classe trabalhadora. A classe como é que é? A classe urbana, não a classe rural. A classe urbana e a massa de trabalhadores. O JK não. O JK ele vai fomentar e vai ser um presidente com uma representatividade específica que era de uma classe média, tá? Que se estabeleceu em função do aumento do funcionalismo público e das próprias indústrias. Classe essa que pode ser pensada como um produto desse próspero momento da economia, provocando importantes mudanças sociais. Gente, próspero momento da economia, porque tem uma injeção de capital estrangeiro gigante, que depois, posteriormente, nós vamos pagar a conta. Tá? Enquanto você tem a inserção de capital estrangeiro naquele momento específico, é extremamente positivo, e depois, quando essa conta tem que ser paga, aí que está o problema. A nossa dívida externa vai às alturas com a construção de Brasília. Né? Ó, essa classe média urbana que surgiu em meio a tantas transformações na política, na economia e na sociedade, mesmo se sentindo privilegiada pelo fato de a economia estar baseada em sua produção e consumo, sentia-se culturalmente deslocada. Esse se torna um momento ideal para uma identificação cultural. Então, ó, presta atenção. A identificação cultural é a bossa nova. Então, é uma classe média urbana que está surgindo, está se solidificando, certo? Então, o governo de JK, ele fomenta, ele solidifica uma classe média urbana. Essa classe média urbana não se identifica com o samba, não se identifica com a música popular brasileira, que não é vista como vagabundagem, não é vista com bons olhos para essa classe. Estamos falando de um olhar específico daquele contexto histórico. Muito bem, portanto, era necessário, então, identificar essa classe, criar uma identificação para essa classe. E aí, essa identificação cultural vai ser estimulada com a bossa nova, que vai pegar aspectos do samba e vai colocar lá um chorinho e tudo mais, né? Então, vai elitizar esse samba na visão deles, né? Ó, então, em meio a esse turbilhão de novidades, surgiu a bossa nova. Uma música de temática e harmonia leves, marca de um estilo que tinha influência do jazz norte-americano e tinha por objetivo romper os padrões musicais vigentes da época. Com a introdução de novos instrumentos, novos arranjos harmônicos, novos temas, a bossa nova fazia a oposição ao samba, que agora era considerado como ultrapassado pelo culto que se fazia ao ócio e ao malandro. Então, eles diziam que o samba fazia apologia à figura do malandro, né? O samba de gafieira tem essa pegada aí da figura do malandro e tudo mais, né? Do morro, do ócio. Então, o que eles estão fomentando? O trabalho. É a mesma coisa
que é Getúlio Vargas. Qual é o fomento de Getúlio Vargas? O trabalho. Aqui é a mesma situação. Então, vai criticar o ócio. Por exemplo, se a gente for discutir ócio dentro da filosofia, lá da Grécia, os filósofos gregos, Aristóteles, Platão, Sócrates, né? Eles vão defender o ócio. Eles falam que para ter produção, para que eu consiga produzir algo de forma intelectual, eu preciso do ócio. O ócio não é não fazer nada, é destinar um tempo ao pensar, ao produzir. Por exemplo, quem trabalha, qualquer escritor, ou quem trabalha com música, letras de música, tu não vai conseguir produzir nenhuma letra de música ou produzir algum texto no meio, trabalhando o dia inteiro, 8, 10, 12 horas por dia. Fisicamente tu estás cansado, como é que tu vais ter produção? Produção intelectual requer o ócio. O ócio é o tempo que eu dedico a essa produção, que não é uma produção industrial, é uma produção intelectual. Que com a Revolução Industrial, o ócio começou a não ser bem visto. Por quê? A ideia é produzir mais em menos tempo. Essa é a ideia. Então, a industrialização, ela traz com ela essa ideia e essa discussão que o ócio não é algo produtivo. Produtividade é quando eu vejo algo pronto, né? Um carro que eu estou numa linha de montagem. Então, a ideia de linha de montagem, né? A ideia de trabalho repetitivo é muito forte, né? Falando dessa questão e discutindo essa questão do ócio, certo? Então, a Bossa Nova vem com essa representação. Povo de Deus, até aqui entenderam? Sim. Sim. Estão entendendo? Uhum. Sim. Sim. Tá muito rápido? Não, tá de Não, boa. tá bom. Tá de boa? Tá normal? Tá Essa foi boa. Tá normal, tipo assim, não tá nem tão rápida, mas também não tão devagar, é sempre como tu fala. Ó, então vamos lá, continuando então. Olha só, ao analisar o termo bossa, percebe-se que era designado para representar o que era novo, atual, diferente, certo? Neste caso, nada mais novo que um presidente da República com projetos tão ousados e uma música que, além de desbancar o samba, que era visto até então como símbolo da brasilidade, se afinava com intenções políticas. Entendam que a ideia da Bossa Nova é se articular, é se aproximar de intenções políticas. Então, eu volto a lembrar vocês que toda a articulação feita, historicamente falando, ela é uma articulação feita por governos, ela sempre é uma articulação política, certo? Então, quando um presidente X ou Y se aproxima de uma área X ou Y, também é uma intenção política. Então, quando ele chega na presidência, e aí, às vezes, existe um discurso, e aí esse discurso ele tem que ser modificado, isso historicamente aconteceu em vários governos brasileiros, é porque é uma intenção política por detrás disso, para que ele consiga ter governabilidade. Então, a Bossa Nova aqui, ela surge com uma intenção política também, de identificar um grupo que era um grupo importante para o JK, era o grupo dele de apoio, né? Então, ele não tem o popular, mas ele tem uma classe média que está apoiando ele, né? Nada mais conveniente que denominar, então, o período compreendido de 56 a 60 como República Bossa Nova. Eu trouxe essa discussão para vocês, tá? Ela nem aparece na apostila, mas porque nas últimas provas isso veio articulado, essa República Bossa Nova. Então, República Bossa Nova é o governo de JK. Denominação esta que pode ser caracterizada como crítica, se pensarmos nos saudosistas do samba, ou mesmo da política varguista, ou como um elogio, se considerarmos as novidades impostas pelos novos tempos, como a tecnologia industrial, a construção de uma nova capital ou de um plano de metas. Tudo era bossa nova. Tá? Então, bossa é novo. Então, uma nova articulação política, uma nova capital, novas rodovias, novo parque industrial, que é a indústria automobilística.
Não só a música, mas o próprio presidente e seu projeto. Era a apropriação do termo para designar a atual realidade. Então, apropria-se de um termo para sua utilização política, estratégica, né, de estar no poder. Olha só, aqui eu nem vou colocar, foi só para vocês conhecerem, né? Foi um poema feito aí, né? Do Planalto ao deserto, narra o vazio que se esperava para abrigar a nova capital. Então, vai falar da nova capital do Brasil, que é essa meta-síntese, certo? Então, aqui é um poema falando, né, dessa construção dessa nova capital. Tá? Olha só, no princípio era agreste, o céu azul, a terra vermelho pungente e o verde triste do cerrado. Eram antigas solidões banhadas de mansos rios inocentes. Por entre as matas recortadas não havia ninguém. A solidão parecia um povo inexistente dizendo coisas sobre nada. O sem termo, o infinito descampado, onde nos campos gerais do fim do dia se ouvia o grito da perdiz, o que respondia nos estriões da mata à beira dos rios. Então, é um poema falando que não tinha, qual era o cenário encontrado e depois a própria construção dessa nova capital, né? Surgiu muitas músicas, muitos poemas, né? De valorização à construção da nova capital brasileira. Então, a princípio, a Bossa Nova não tinha intenção de transformar-se em objeto político, mas essa aproximação aconteceu em função de uma concordância de intenções dos produtores da Bossa Nova e o projeto de JK. Então, os cantores da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Toquinho, tá? Eles não tinham não havia por parte deles uma aliança com o governo ou um objetivo político, mas os produtores da Bossa Nova tinham esse interesse. Quem produz isso para articular uma identidade. Seria a nova identidade do Brasil. Entendam isso, que a Bossa Nova, em 50 e 60, final de 50, década de 60, ela surge como uma identidade do nosso país. É a música que vai identificar o nosso país, não vai mais ser o samba, vai ser a Bossa Nova. Urbano e servia como referencial de modernidade. E nesse aspecto, naquela conjuntura, música e política parecem ter cumprido o seu papel. Não é à toa que Garota de Ipanema se tornou a música com maior interpretação na história da musicalidade no Brasil. Né? Olha lá, a queda do Estado Novo abriu caminho para a democratização do país pós-guerra. Com a Constituição de 1946, as liberdades e os direitos civis tornaram-se lei. Essa Constituição de 46 é uma Constituição feita no governo de Getúlio e quem participou da elaboração dessa Constituição foi JK. JK era um dos caras que estava articulando, tá? E participou da construção da Constituição de 1946, tá? Que devolve aí alguns direitos que a Constituição lá de 37 tirou, que era um período de governabilidade, de ditadura do governo de Getúlio Vargas, né? O período posterior a Vargas ficou conhecido como República Democrática. Então, preste atenção nesse conceito. De 1946, ainda tem Getúlio. A 1964, antes do golpe, certo? Militar, antes dos militares chegarem ao poder, nós temos, então, República Democrática Brasileira. Então, a República Democrática ainda constitui parte do governo de Getúlio Vargas, não todo, a partir de 46 até 1964, passando pelo governo de JK e depois com o presidente que vai estar no poder antes dos militares chegarem ao poder, que nós vamos falar posteriormente. Certo? Até aí, beleza, gente? Beleza. Beleza. Tranquilo? Seguinte. Sim. Falta 1 minuto, vai cair. Eu já vou desligar para não ficar minha fala perdida no meio e vou lançar outro link. Vocês não me abandonem, não me joguem para as traças. Fiquem aí e eu já mando outro link para a gente continuar, tá?
Tá. Beleza. Tá. 4.